Para vocês que já estão conosco, meu convite, vamos orar. Para vocês que vão chegar agora, chegar depois, nós estamos iniciando o culto a Deus e sempre iniciamos com oração. Deixa eu dizer uma coisa, gente. Não é possível, eu pelo menos não vejo como possível, sabe? A gente orar a Deus, pedir a graça, a direção de Deus, pedir que o Senhor nos livre da mentira, dizer para Deus, como nós dizemos aqui todas as manhãs, que Deus é a nossa força, que Deus é a nossa direção. Não é possível, logo na sequência, a gente trazer coisas inverídicas, né? A gente estaria cometendo um pecado enorme, né? Então, eu não sei o que acontece, realmente eu não sei. Preste atenção na oração, ore junto, né? Para que a vontade boa, santa, agradável e perfeita de Deus faça parte da nossa vida. Não é que Deus faça aquilo que a gente precisa que Ele venha fazer. É que a gente cumpra a vontade de Deus, tá? Querido Senhor e amado Pai, quero te agradecer pela oportunidade de mais um dia de vida. Não importa se estamos em dificuldade ou em facilidade, é mais um dia de vida. Que o Senhor nos dê da sua graça, da sua compaixão, da sua misericórdia. Que o Senhor nos sustente nas nossas fraquezas, que nós não venhamos a usar as nossas fraquezas em benefício nosso, mas que nós venhamos a vencer as nossas fraquezas com a tua ajuda. Estamos aqui numa explanação extremamente séria. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria e que o Senhor nos livre da mentira. Não que aqui exista alguma mentira, mas na mentira que o mundo oferece, na mentira que se apresenta a todo instante nas nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Ontem nós apresentamos dos seis sinais atuais do arrebatamento da igreja. Nós apresentamos dois. Apresentamos aqui o super sinal, que é a restauração de Israel, e apresentamos o segundo sinal, que é um sinal geopolítico, né? Indicando 2, 3, 4 nações
que biblicamente mas como é que você sabe dessas 2 ou 3 ou 4 ou 5 nações se não estão escritas na Bíblia? Bom, você sabe que a Bíblia ela foi escrita numa época em que o mundo era, a geografia do mundo era de um jeito, né? E hoje é diferente. Novos países surgiram e alguns países desapareceram. E existem Bíblias, e a minha, essa daqui, por exemplo, é uma delas, né? Que tem mapas de como era o mundo no Velho Testamento, de como era o mundo no Novo Testamento, os mapas que indicam as viagens missionárias de Paulo, por exemplo, né? Então, através dos mapas também, através daquilo que está escrito também, se estuda. E isto daqui que eu estou trazendo, o próprio nome, né? Eu falo, olha, é um estudo, é um estudo. Entendeu? Agora, para eu citar aqui, por exemplo, que como eu citei Rússia, Turquia, Irã, Arábia Saudita, né? Falei da China, isso tudo faz parte do estudo desses mapas aqui. Então, acho que a maioria das pessoas tem essas Bíblias com os mapas. É assim, é um estudo. Eu não estou mudando a Bíblia, eu nem precisaria falar isso, eu acho, né? Porque a gente está estudando a Bíblia. E para estudar esses mapas, por exemplo, aqui no livro do Apocalipse, eles são extremamente importantes, né? Falei da China. É claro que tem determinadas coisas que a gente fala que não está escrito na Bíblia. Mas a doutrina bíblica nos leva a entender. Por exemplo, você não vai encontrar, é só um exemplo, você não vai encontrar na Bíblia a palavra cocaína. Você vai encontrar? Não. Mas a doutrina bíblica não te faz entender que usar, cheirar cocaína é algo que Deus não aprova? A palavra carro na Bíblia tem um outro significado daquilo que a palavra carro significa para nós hoje. O que significa carro hoje? Um veículo a motor, cheio de equipamentos, que nos transporta. E o carro na época da Bíblia? Eram as charretes, carros de boi, principalmente no Egito, as bigas, entende? Então, por favor, antes de falar qualquer coisa, antes de citar passagem bíblica, né, pense um pouquinho, porque o trabalho é sério, viu, gente? Eu nem precisaria estar aqui falando isso, né? Isso aqui é um estudo.
acha que não tem interesse para você? Não assista. É simples. Ah, você está mudando a Bíblia, você está falando coisas que não estão na Bíblia. Não estão para você que não conhece a Bíblia. Tudo que eu falei aqui está na Bíblia. Ah, mas tem coisa que eu sei muito bem. Eu estudei muito tempo e continuo estudando para saber aquilo que se interpreta de maneira literal e de maneira figurativa, simbólica. Tá? Eu não precisaria estar falando isso. Agora, se eu estou falando, é porque algo aconteceu que eu senti necessidade. Agora, se eu notar que isso aqui é muito, a gente volta ao leite mesmo, não tem problema. Leite não precisa de estudo, né? Não demanda tempo, pesquisa. Leite é leite. Estou trazendo algo mais sólido. Por exemplo, hoje eu vou falar do terceiro sinal atual do arrebatamento. São sinais da natureza. Tá? Jesus, no discurso do Monte das Oliveiras, Jesus não falou sinais da natureza. Ele não usou esse termo. Eu também gosto, viu, Jaico? Eu também. Jesus, no sermão, dê o nome que você quiser, o nome não muda nada aqui, mas no discurso do Monte das Oliveiras, ao invés de falar de sinais da natureza, ele usa um termo, dores do parto. Pronto, e agora? Como é que o mundo vai ter dor do parto? É figurativo. Dores do parto aqui indica que, na medida em que nós nos aproximamos do fim dos tempos, né, o mundo vai viver mais de sinais da natureza, catástrofes. E você pode observar que nos últimos 10, 15 anos, toda hora a gente ouve de uma catástrofe da natureza. Estou falando de avião cair, não é isso. Estou falando de sinais da natureza. Que Jesus trata na Bíblia como dores do parto. Haiti, Japão. Aonde você isso eu peguei pesquisando na internet. Se você pesquisar também, que dá trabalho, viu? Você vai ver que Haiti, Japão, Indonésia, Chile, aqui na América do Sul, Paquistão, lá do outro lado do mundo, são apenas alguns lugares, né, em que tem ocorrido catástrofes devastadoras. O mundo passou a se dar conta, de um tempo a esta parte, do poder destruidor de terremotos que causaram tsunamis e levaram centenas de milhares de vidas humanas. Em 2004, foram 230 a 280 mil
pessoas que perderam a vida num terremoto de grandeza 9,3 na escala Richter, no Oceano Índico, e que provocou aquele tsunami. Isso tudo faz parte das dores do parto, porque quem já ficou grávida, né? Óbvio que estou me referindo às irmãs, quem já teve mulher grávida, sabe como é que é a dor do parto. Entende muito bem o que Jesus falou aqui. Então, as atividades sísmicas são o resultado natural de um mundo caído, que suspira pela redenção. Dá uma lidinha, meu queridíssimo irmão, queridíssima irmã, em Romanos, capítulo 8, versículos 22 e 23. É claro que Jesus sabia antecipadamente que enquanto a terra se desfizesse como roupa velha, as dores do parto e a instabilidade aumentariam. E quanto mais a gente se aproxima do arrebatamento e pós-arrebatamento, do fim predestinado, mais essas coisas vão acontecer. Não é só tsunami, terremoto, são raios. O Brasil, se não me falha a memória, é um dos campeões em raio no mundo. Quando criança, eu nunca havia ouvido falar de uma pessoa que havia sido morta porque um raio caiu nela. Hoje é uma coisa comum. Isso tudo faz parte das dores as enchentes, deslizamentos de terra, isso tudo faz parte. Então a gente precisa entender isso, é isso que eu estou trazendo para você. É isso que eu comecei a falar hoje. Não adianta falar, olha, nós temos que entender por que isso está acontecendo. Porque outras coisas muito mais terríveis vão acontecer. É isso que a Bíblia nos diz. Os homens desmaiarão e tal. Porque coisas terríveis vão acontecer. Se a gente... E antes do arrebatamento ainda existem coisas para acontecer que nós não sabemos o que é. Não que existam eventos, mas como o arrebatamento não aconteceu e as dores do parto vêm e vão quando a mulher está para dar a luz ao bebê, isso evidencia que tem coisa, que vai acontecer uma coisa amanhã, depois, e nós temos que estar preparados, sabendo o que é isso, que isso são sinais da natureza. Não é sinais da mãe terra, nada dessa bobagem, é sinais da natureza, porque este mundo também quer sofrer o próprio mundo quer sofrer, não que ele tenha raciocínio, pensamento, não é isso. Leia Romanos 8, 22 e 23. Quero trazer também hoje o quarto sinal. São 6. Que é um sinal espiritual. Eu não achei outra palavra, né? Existem sinais espirituais bons
e sinais espirituais ruins. Tanto os sinais espirituais bons quanto os ruins estão querendo a nossa atenção. Sinal espiritual bom, né? É isso que eu já falei. Judeus voltando para sua terra, judeus reconhecendo Jesus como Messias, as nações do mundo inteiro recebendo o Evangelho, se aceitam ou não, é outro aspecto. Em nenhum lugar da Bíblia você vai dizer que quem ia ouvir o Evangelho ia aceitar, né? Tem pessoas que ouvem e não aceitam, tem pessoas que ouvem e aceitam. O importante é ouvir. Os sinais ruins espirituais, né? É esta apostasia. O que é apostasia? A apostasia não é uma coisa do mundo. A apostasia é uma coisa que acontece de dentro para fora da igreja, não é de fora para dentro. A apostasia é o abandono da verdade. Abandono. Quando todo dia eu falo aqui que a gente combate seitas, heresias, as falsas igrejas, os coliseus eclesiásticos, eu estou falando da apostasia. Quantas e quantas igrejas viram 24 horas em televisão, em rádio, vendendo ilusão. Vendendo ilusão. Por que elas vendem? Porque tem gente que compra. As pessoas trocam a verdade pela mentira. Isso é apostasia. É isto que é apostasia. E a apostasia faz parte desses sinais espirituais ruins. A apostasia está tomando conta da igreja em geral. E eu convido você para ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Não pense você que quando a Bíblia fala em falsos cristos, a Bíblia está falando em falsa salvação, falsas seitas, fraudes espirituais, mentiras que são pregadas como verdade. E o sujeito usa o que para pregar isso? A Bíblia. Ele vai usar o quê? A Bíblia ele usa. Nesse tópicozinho de falsos cristos, fraudes espirituais, você não vai achar esse termo na Bíblia, fraude espiritual. Não tem na Bíblia esse termo, tá? Mas eu convido você para ler Mateus 24, 24. Os zombadores. Está cheio de gente zombando. Você faz um estudo sério desse daqui. Estudo. A palavra de estudo. Né? O que quer dizer estudo? É um levantamento. É elencar fatos, situações, previsões bíblicas. Juntar tudo isso e expor. Então está cheio de zombador. Mas a Bíblia fala sobre isso. 2 Pedro, capítulo 3,
versículos 3 e 4. Ontem, o mundo, gente, é que o mundo está feio demais. O ocultismo tem aumentado, coisas mentirosas, coisas falsas, para enganar as pessoas. Muitas vezes as pessoas que estão dentro daquilo não conseguem ver no que estão metidas. E saem proclamando isso como se fosse uma coisa maravilhosa. Apocalipse, dá uma lida lá, 6:21. E por que tudo isso vai aumentando? Você vê que não diminui, né? Não diminui. Quem acompanha a programação já ouviu eu falar assim, tá ruim e vai ficar pior, né? Muita gente até deixou de nos ouvir, de nos acompanhar. O cara é pessimista. Não é questão de ser pessimista, é questão de ler a Bíblia, né? Em que lugar da Bíblia diz que vai ficar melhor? Então, quanto mais isso precisa crescer, porque o arrebatamento vai chegar no ápice dessas coisas. Para mim, já estamos no ápice, né? Ontem me mandaram uma foto daquela... Eu não vou falar cantora porque ela não é cantora. Eu não vou falar artista porque para mim ela não é artista. Eu não sei o que ela é, sinceramente não sei. Anitta, né? Num show, ela... É muito desagradável isso que eu vou falar. É feio, é pornográfico isso que eu vou falar. Mas eu vou falar. Se você se sentir ofendido, e quiser me desculpar, mas eu vou falar, porque a gente precisa expor as coisas. Essa moça, colocando a língua, isso em lugar público, se eu não me engano, eu não posso afirmar isso, mas a foto me dá a impressão de que eles estavam em cima de um palanque, sei lá o que, com muita gente, ela lambendo o ânus daquele outro que, não sei se é cantora, se é cantor, aquele Pablo Vittar. E as pessoas lá embaixo, do lado, sei lá, aplaudindo, achando maravilhoso aquilo. Então essas coisas precisam acontecer. Eu não fico chocado. Na verdade, é uma tristeza, né? Porque, que coisa, meu Deus, que coisa ridícula, que coisa nojenta, que ofensa à moral, aos bons costumes. Isso não é arte. Então tudo isso precisa acontecer. Porque isso vai dando condição espiritual, tanto condição espiritual boa, como condição espiritual ruim, para que o arrebatamento aconteça. Você entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, quando fala em ocultismo, isso tudo faz parte. Porque a Bíblia usa um termo grego, né, que é a farmacopeia.
da onde veio a farmácia e tal. Quando você vai estudar esse termo, você vai ver que tudo isso está englobado ali dentro. E eu quero trazer aqui, porque acho que o tempo, talvez eu até consiga terminar. Então, os sinais, o quarto sinal, o sinal espiritual, é a perversão do mundo. Esse mundo está pervertido. Por quê? Achar, por exemplo, essa foto que eu recebi normal, aplaudir isso, só pode ser perversão. Que outro nome você dá para isso, se não for perversão? Isso é um sinal espiritual. Então não é para você ficar chocado. Eu não fiquei chocado. Primeiro eu fiquei enojado, né? Mas depois eu fui lembrando, falei, essas coisas vão acontecer, e coisas talvez piores do que essa, né? O quinto sinal é o sinal social. Você está entendendo o que eu estou trazendo? Isso é um estudo. Eu estou pegando as coisas que foram pegas as coisas que estão acontecendo e foram divididas em sinais, porque é um estudo. Está claro isso? Acho que eu abaixei aqui. Eu gostaria de convidar você para ler, eu vou ler porque acho que dá tempo. Mas você, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 4. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Alguma coisa do que Paulo indicou para Timóteo, aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 4, não acontece nos dias de hoje, em grande escala. Isto é uma profecia de 2000 anos atrás, que parece que foi escrita ontem. Parece que foi escrita ontem e publicada hoje. Então, isto, no estudo, é um sinal social. E o sinal tecnológico, que é o sexto sinal. Você não vai achar essa palavra na Bíblia, tecnologia. Você vai encontrar? Não, claro que você não vai encontrar. Nem existia essa palavra, né? A Bíblia foi escrita, você já sabe, eu já te falei, né? No hebraico, alguma coisa, muita coisa no hebraico, alguma coisa no aramaico, a grande maioria no grego. Essa palavra assim, não existe na Bíblia. Né? Mas ela aponta, e a gente entende isso hoje como tecnologia, uma tecnologia de altíssimo desenvolvimento, indispensável para os dias de hoje. E isto também faz parte de todas as previsões, né? Você já pensou se Jesus falasse para Paulo, Paulo, escreve aí que a tecnologia, ninguém ia entender nada. O que é tecnologia, meu Deus? As coisas vão acontecendo e nós vamos entendendo que aquilo que foi escrito é isso que está acontecendo hoje. Quando o
os profetas do Antigo Testamento receberam mensagens e visões de Deus, eles não compreendiam os detalhes das profecias, porque não era possível para o homem daquela época compreender. Hoje nós compreendemos, e nós temos que agradecer a Deus por isso também, porque a maioria das coisas que foram escritas, né? E tem gente que já acredita que um monte de coisa, isso já aconteceu. Gente, por favor, a maioria das coisas que foram escritas não tinha como ter o seu cumprimento naquela época. É para nossa época, é para nossa ocasião. Armas nucleares, a arma mais potente que eles tinham na época, acho que era a catapulta. Transmissão por satélite, internet, arquivos de dados. Você vai achar isso na Bíblia? Manipulação de DNA, existe isso na Bíblia? Inteligência artificial, monitoramento. Essas coisas não tem na Bíblia. Mas nós concluímos que aquilo que a Bíblia está dizendo, usando um outro termo, é exatamente isso. Então, essa tecnologia, ela é necessária para o cumprimento da profecia escatológica. É como se fosse uma peça de teatro. Ninguém sabe o fim. Tem que assistir a peça inteira. Quando você vai no teatro, vou usar isso como exemplo, né? Se você não foi ainda, você consegue imaginar. As pessoas vão chegando e vão sentando. A cortina está fechada. Mas a gente sempre ouve um barulhinho lá atrás da cortina, é o pessoal arrumando as coisas ali. Há atividade, mesmo que você não veja, você sabe que há atividade atrás da cortina, porque o cenário está sendo montado. E quem está no teatro está esperando que as luzes se acendam, a cortina se abra e o espetáculo comece. Quanto falta? Nós não temos o relógio para marcar isso. Na peça você fala, falta 10 minutos para começar. Aqui nós não temos um relógio que marca. Nós temos os sinais escatológicos. E a coincidência das coisas, que não é coincidência, mas para nós a gente pode ver nesse caso como coincidência, a gente pode concluir que o retorno agora, veja bem, não estou falando agora do arrebatamento, porque arrebatamento é uma coisa, retorno de Jesus é outra. Agora eu estou falando do retorno de Jesus, que só vai acontecer depois do arrebatamento. Essas especiais coincidências permitem até a gente concluir que o retorno de Jesus está muito próximo,
quanto mais o arrebatamento, que é um evento anterior. É claro, a Bíblia diz, e isso ninguém vai mudar, que o dia, a hora ninguém sabe, está lá em Mateus 24, 36. Se a gente, porém, examinar todos esses sinais aqui, esses 6 que eu citei aqui, a gente vai ver claramente que o retorno de Jesus está a cada pulinho do ponteiro, cada dia, cada hora mais próximo. E eu quero convidar você para você ler Mateus 24, 33, Lucas 21, 28, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Porque se eu indico aqui passagens bíblicas para você ler e você não lê, você vai ficar com dúvida na cabeça. Leia a passagem que eu estou indicando, porque ela vai falar daquilo que eu estou falando. Quando eu indico uma passagem, eu estou dizendo, olha, esta passagem, eu estou falando que está nessa passagem. Não estou inventando. Mesmo sendo um estudo que acaba neste momento, não há, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Acho que eu vou vir aqui preparar algo mentiroso, falso, algo sem essência bíblica para trazer para os irmãos. Vocês acham que eu... Talvez... Por que eu estou falando isso? Porque acho que tem gente que... Acho não, né? Tem gente que acha que eu estou inventando as coisas. Isso me entristece profundamente, porque isso dá um trabalho, né? Então, antes de você achar qualquer coisa, eu não acho, né? Procura aqui nos mapas, olha, isso aqui é mapa, ó, tá vendo aí? Ó, como era o Egito, né? A divisão das tribos, tem os mapas, como era o mundo conhecido. Então, se você nunca viu, como é que você pode me acusar? Isso é leviandade. Leviandade. Falar, pastor, de onde você tirou isso? Você está inventando. Eu não estou, gente, pelo amor de Deus. Que isso entristece o coração da gente, sinceramente, quando a pessoa duvida do trabalho que a gente está fazendo, porque ninguém é obrigado a ouvir. Eu não comecei ontem a fazer esse trabalho, eu faço há mais de 20 anos. Não estou tocando trombeta, não, estou só dizendo para você que eu não comecei ontem, não. Viu? E antes de começar esse trabalho, eu fiz 4 anos de faculdade de teologia, fiz pós-graduação e continuo estudando. Não estou falando isso para me exibir, não. Só para dizer que eu sou academicamente capacitado para falar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que nós tivemos de trazer esse estudo sobre o arrebatamento, sobre a volta do Senhor. Falamos muito mais do arrebatamento do que da volta do Senhor, né? Mas vamos, dia desse, falar sobre o Monte das Oliveiras, os sinais que já estão acontecendo no Monte das Oliveiras, enfim. A gente vai falando devagarinho, porque se trouxer um pouco mais de informação, balança a cabeça das pessoas, né?
Mas nós vamos seguindo aqui, agradecendo a Deus por mais esse estudo concluído, que tenha sido bom para quem ouviu, que quem ouviu cresceu junto comigo na graça e no conhecimento do Senhor. E se for da tua vontade, Senhor, me traga de volta aqui para proclamar a tua palavra. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.